Na quarta-feira, a gente falou sobre a função exponencial e a gente finalizou o encontro demonstrando um resultado, né? Que todo número real positivo era imagem de um único número via exponencial numa base A pré-fixada. E aí, com isso, então, a gente definiu a função logaritmo, que só fazia sentido o domínio dela ser os números reais positivos, que foi onde a gente demonstrou esse resultado. A base dela é definida somente para A maior do que 1 e A diferente de 1. A gente foge do A igual a 1 para não trabalhar com uma função constante. É só por conta disso essa restrição. E aí a gente viu aquelas propriedades de log, né, que muitas pessoas já conheciam, que log da multiplicação é a soma dos logos, log da divisão é a diferença dos logos, o que acontece com a potência, e as propriedades a respeito de crescência e decrescência da função, dependendo da base que a gente está considerando. E aí, bom, o que a gente vai fazer hoje é um esboço do gráfico da função, então vamos dividir aqui no meio, né? Aqui não é bem o meio, mas vamos dividir aqui no meio. Então, no caso primeiro, vamos ver o que acontece para a base A maior do que 1, e o caso 2, que é quando o A está entre 0 e 1. Então, o que acontece? Em ambos os casos, se a gente olhar para isso daqui, log de A na base 1, que isso aqui é a imagem do 1 por essa função logaritmo, né? Quanto é que vale esse cara aí? É 1? 1? Que número elevado a 0 dá 1? Que número... Qual a É 0. potência? É isso. Qual a 0. potência do número para que ele seja 1? Ele é 0. Então, a imagem para x igual a 1, né? Aqui, x igual a 1, do ponto 0, a imagem do ponto 1 a 0. Então, o gráfico dessa função atravessa o eixo x aí no ponto 1. E aí, basicamente, o que a gente vai ver agora, caçamba, basicamente o que a gente vai ver agora é o seguinte, que para base maior do que 1, como a função é crescente, o logaritmo tem um comportamento desse tipo aqui. Então, à medida que x cresce, essa curva vai assumindo valores cada vez maiores de y, então o limite dessa função para mais infinito será mais infinito. E à medida que a gente se aproxima do zero pela direita, que é a única opção que a gente tem, esse cabra vai lá para menos infinito. E no caso em que A está entre 0 e 1, a função, como ela é decrescente, ela vai ter esse comportamento aqui agora. À medida que x tende a mais infinito, o log vai para menos infinito, e à medida que o x tende a 0 pela direita, a função log vai para mais infinito. Então, vamos realmente justificar que é isso que acontece aqui. Vamos fazer um exemplo, que é o seguinte. Vamos considerar primeiro A maior do que 1, e vamos mostrar que o limite de log de x na base A, quando x tende a infinito, de fato, isso aqui é mais infinito. Bom, o que a gente tem que fazer nesse caso? A gente não tem ainda ferramentas o suficiente para falar o que esse limite é ou deixa de ser, então é claro que a gente vai via épsilons e deltas, tá bom? Esse limite aqui, ele será mais infinito única e exclusivamente se acontecer o seguinte, para todo epsilon positivo que eu considerar, deve existir um delta positivo que faz a seguinte coisa acontecer. Sempre que eu considerar x à direita desse delta, necessariamente isso aqui tem que acontecer. O log de x na base A tem que ser maior do que epsilon. É isso que significa essa função ir para mais infinito à medida que x tende a mais infinito. E aí, como é que a gente faz isso?
volto e digo sempre uma coisa que algumas pessoas trouxeram bastante essa demanda. Mas como é que eu acho o raio do delta? Porque lá nos vídeos o prof ele surge com um delta do bolso milagroso que resolve o problema. Ele resolve o problema de baixo para cima, mas ele omite isso. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: quando a gente se depara com esse problema, o que a gente quer fazer acontecer é isso aqui. A gente quer fazer rolar essa espécie de algoritmo. Joga um epsilon, eu consigo criar um delta através dos passos estabelecidos. E um delta que satisfaça essa implicação aqui. Sempre que x for maior do que esse cara, o log de x na base A é maior do que epsilon. Então, vamos fazer um rascunho aqui e ver o que significa log de x na base A ser maior do que epsilon. Ora, o que acontece aqui? Como o A é maior do que 1, essa função aqui, a exponencial de A, que a gente viu lá na quarta-feira, ela é uma função crescente. Ela é crescente. E com isso, na verdade, o 6 somente C não se refere à crescência da A de Y, se refere a outra coisa. Então, eu vou colocar aqui, né? A de Y, ela é crescente. O que significa isso? Significa que eu estou pegando aqui um número maior do que epsilon. Quando eu aplicar exponencial nesses dois caras, eu tenho certeza que o cara da direita, ele é estreitamente maior que o cara da esquerda. Tá bom? Ora, mas agora, pela definição de log, esse cara da direita aqui nada mais é, né? A elevado a log de x na base A, esse cara aqui é simplesmente x. Vocês concordam comigo? Concordo. Perfeito, então. E o que eu acabei de concluir com esse rascunho é o seguinte, olha. O log de x na base A vai ser maior do que epsilon se e somente se o x for maior que o A elevado a epsilon. Então, agora o que a gente faz? Ora, dado epsilon positivo, tome delta igual a A elevado a epsilon. Pois, se o A é maior que delta, que é o A elevado a epsilon, então o log de x na base A, de fato, é maior do que epsilon, por causa dessa observação que eu fiz aqui inicialmente. Com esse limite agora, a gente consegue verificar, vou colocar como outro exemplo aqui, a gente consegue justificar que ainda para A maior do que 1, não aguento mais autorizar a entrada de pessoas. Para A maior do que 1, o limite de quando x tende a zero pela direita do log de x na base A, esse cara aqui é menos infinito, né? Deixa eu só voltar aqui no meu rascunhinho, foi esse o desenho que eu tinha colocado aqui no caso 1, né? Então, a gente vai fazer essa verificação agora. O que acontece quando eu olho para esse limite aqui, ó? Limite de x tendendo a zero pela direita, de log de x na base A. A gente vai fazer, como a gente só conhece o limite de log para base A maior do que 1, quando x tende a infinito, uma maneira natural de calcular esse limite é fazer a seguinte mudança de variável, né? Vamos chamar y igual a 1 sobre x. Eu não sei se eu entendi de novo também a questão da... A delta maior que A elevado a epsilon. Lá em cima. Dado epsilon maior que zero. Desculpa, é x aqui, né? X maior que delta, então eu errei, é A. Isso, ponto. Bom, então nesse limite aqui, se eu fizer essa mudança de variável, à medida que x tende a zero pela direita, o y está indo para mais infinito, correto? E aí, quando eu olho para log de x na base A, uma vez agora que 1 sobre x é y, o cara que aparece aqui dentro no lugar do x é o 1 sobre y, isso na base A. Então, agora eu tenho esse novo limite para calcular, e o que a gente faz aqui é o seguinte, ó, a gente sabe que 1 sobre y pode ser escrito como y a menos 1.
E aí a gente pode aplicar a propriedade de log que diz que a potência cai, né? A potência tomba. Então, isso aqui nada mais é do que o limite de y tendendo a mais infinito de menos 1 log de y na base A. E aí, basicamente, a gente já mostrou que aquele limite é menos infinito. Por quê? Porque isso aqui, à medida que x vai para mais infinito, a gente viu no exemplo anterior que esse cara aqui vai para mais infinito. Menos 1 multiplicando ele, isso aí vai para menos infinito. Beleza? Tá. Então, eu vou deixar aqui como exercício, o caso A entre 0 e 1. Porque ele é exatamente análogo desse, mas a diferença é, deixa eu voltar aqui, que quando a gente for mostrar o análogo desse limite aqui, que é à medida que x tende a mais infinito, né? O análogo para esse vai ser o quê? X tendendo a infinito, o log vai para menos infinito. Basicamente, eu vou colocar em outra cor aqui, só para destacar, tá? Então, o que vai acontecer? No caso em que A está entre 0 e 1. Esse limite aqui agora vai ser menos infinito. E a definição que a gente procura é que agora o log de x seja menor que menos epsilon, né? Esse seria o equivalente à definição para log de x indo para menos infinito. E a estratégia, ela é exatamente a mesma, com o único cuidado agora de quando a gente for escolher quem é o nosso delta através desse rascunho, que a gente tem que usar que a exponencial de x, ela vai ser decrescente. Decrescente, ao invés de crescente. É só essa a única diferença para o caso A entre 0 e 1. Muito bem, então vamos em frente. Esse aqui fica como exercício. Tranquilo? Tranquilo. Então vamos para o limite. O limite. 1 mais 1 sobre x elevado a x. Ai, eu vou instaurar uma regra de não aceitar mais depois das 8h35, hein? Vamos para esse limite aqui, finalmente calcular ele. O que acontece aqui? Lá no começo eu comentei que a gente ia mostrar o seguinte, que esse limite aí coincide com o limite da sequência, né? 1 mais 1 sobre n elevado a n. E, na verdade, a gente vai usar essa informação para mostrar que esse limite é o número de Euler. 9 horas, tá bom. Muito bem, então vamos lá. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso da seguinte maneira. A gente observe que, dado qualquer número real que a gente considerar, a gente sempre consegue encaixar ele entre dois naturais consecutivos. Vocês concordam comigo? Dado x real, é sempre possível achar um número natural de tal maneira que o x real positivo, né? X real positivo, que é onde a gente está trabalhando. É possível achar um número natural de tal forma que o x esteja entre ele e o consecutivo dele. E aí, a gente vai usar essa informação que através dessa limitação, entre aspas, para x, a gente vai obter o limite da sequência desta função aqui, que é uma super exponencial, não é nenhuma exponencial, através do teorema do confronto, tá bom? Então, a gente vai partir dessa desigualdade que eu escrevi aqui, aplicar o teorema do confronto para limite de sequência e concluir que a função do meio, que vai ser aquela que aparece no limite, também vai ser o número de Euler. E aí, o que a gente faz aqui? Bom, nesse cenário,
em que x está entre o número natural e seu consecutivo, se a gente olhar para o inverso multiplicativo, vocês concordam comigo que vai acontecer o seguinte, né? O 1 sobre x vai estar entre 1 sobre n mais 1 e 1 sobre n. Agora, o que a gente faz aqui ora, essa desigualdade aí, se eu somar 1 nela todinha, ela continua sendo verdadeira. E agora, o que a gente faz aqui é usar a seguinte propriedade. Note que cada um desses elementos que aparece aqui nessa desigualdade são números que são estritamente maiores do que 1. Então, esses números, como base de uma função exponencial, geram uma função crescente. Se elas geram uma função crescente e a gente usar como potência esses caras dessa desigualdade aqui, a gente conclui que eu posso elevar isso aqui à potência n, eu posso elevar isso à potência x e eu posso elevar isso à potência n mais 1 e a desigualdade continua sendo verdadeira, porque a exponencial ela é crescente para base maior do que 1. Tudo bem? Esse passo é fundamental para a gente seguir agora. Mas a gente vai estar mantendo essa igualdade dessa forma? Isso que eu não entendi, porque se você, por exemplo, eu estou multiplicando, quando eu elevo a potência, eu estou multiplicando por um número x vezes. Eu não devia, por exemplo, estar multiplicando todos os camaradas por 1 mais 1 sobre x vezes, não só ele, né, mas todo mundo da igualdade, da desigualdade, no caso. Se eu elevo a potência x, Elevar a potência x significaria, pelo menos na minha cabeça, 1 mais 1 sobre x vezes mais 1 sobre 1 sobre x, enfim, várias vezes. Só que a gente está fazendo isso só no cara do meio, pode isso? Não devia estar fazendo com todo mundo? poderia também estar fazendo com todo mundo. Mas o que a gente está usando aqui é essa informação agora. Ó, a gente sabe que se A é maior do que B, se eu elevar a mesma potência, isso aí continua valendo. Só que agora a gente está trabalhando, peraí, com a potência da base, tá? Ah, entendi o que você está falando, é porque eu mudei a base, é isso que você está falando? Isso, Ah, então, são as duas informações aplicadas juntas. Por quê? O que acontece? Como 1 mais 1 sobre n mais 1, vou fazer só esse lado. Ele é menor que 1 mais 1 sobre x, o que eu faço bom, quando eu elevar por n aos dois lados, eu tenho essa desigualdade. Mas agora, daqui para cá, o 1 sobre 1 mais x elevado a n pode ser estimado por x por causa da crescência da função exponencial. Porque agora eu tenho a mesma base aqui, tá vendo? E aí, daqui para cá, eu uso o fato, de novo, de mudar a base e manter a mesma potência, né? Esse cara aqui. Só que o x é menor ou igual que n mais 1. Então, aí eu aplico a crescência da função exponencial. 1 sobre n elevado a n mais 1. Ficou tá. mais claro agora? É bem sutil. Achei que tava rolando um oba-oba aí, uma felicidade, Não, eleva qualquer coisa a qualquer lado. Nossa, não, muito, não. muito sutil esse trem. Otávio, agora ficou claro? Tá bom. Muito bem, é bom perguntar isso, eu passei batido, é verdade. Bom, então vocês concordam comigo que essa desigualdade ela é verdadeira, correto? Muito bem, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer agora é o seguinte: a gente já está com tudo que a gente precisa para mostrar o limite que a gente deseja. O que a gente vai fazer vai ser mostrar que o limite de quando n tende a infinito, de 1 sobre 1, n mais 1 elevado a n, é igual ao limite de quando n tende a infinito, de 1 mais 1 sobre n elevado a n mais 1, e ambos coincidem com o número de Euler.
Eu já volto aí. Alan, peraí. Por que a gente vai fazer isso? Note que, à medida que a gente manda n para infinito, através dessa desigualdade que a gente mostrou, eu necessariamente estou empurrando o x para infinito, porque eu estou considerando números reais à direita desse natural. Então, à medida que eu empurro o n, o x está indo para mais infinito também, como variável. E aí, então, a gente vai ter mostrado que esse limite da esquerda é um número, esse limite dessa coisa de sequência à direita é outro número, e aí o teorema do confronto diz para mim que este cara no meio tem que ter limite igual a esses caras dos extremos, tá bom? Por que tem um motivo específico para somar um aqui, Alan? Primeiro, porque justamente o que a gente quer ganhar aqui nessa desigualdade é a função que eu estou calculando o limite, e ela tem um somado, e se eu somo um aqui, eu tenho que somar em todo mundo. E também para conseguir garantir que esse procedimento que eu fiz aqui das desigualdades, ele é verdadeiro, levando em consideração que a exponencial ela é crescente para base maior do que 1. Tudo bem? Thaís, Pois não. eu lembro de você, no começo da semana, ter feito. Acho que foi no começo da semana, que você fez a demonstração para chegar perto do número de Euler, né? Só que eu não lembro de você ter falado que esse 1 mais 1 sobre n mais 1 elevado a n, o limite dele ia ser igual com 1 mais 1 sobre n elevado a n mais 1. Eu não vou nem falar. Nós vamos fazer isso agora. Eu vou mostrar. Ah, entendi. Mas, por exemplo, 2 ao invés de 1, sim, poderia ser 2 ao invés de 1, Alan. Poderia. Mas não é o limite que eu quero. Por enquanto. Tem que ver se vai modificar. Depois a gente pode fazer com 2 e ver o que acontece. Professor, Pois deixa eu não. perguntar um negócio. Esse teorema que a gente usa, tá usando bastante agora, que é o limite do meio, ser igual ao limite dos extremos, vale ao contrário, então. Porque eu pensei que só valeria se... É que eu não sei, você vai demonstrar agora. Mas... Por que está acontecendo aí? A gente sabe o limite da expressão do meio. E por conta da gente... Não. A gente sabe, vai saber o dos extremos. Uhum. Porque a gente só definiu, na verdade, o número de Euler como de limite de sequência. Então, o que a gente vai fazer? Passo 1, na verdade, isso aqui, ó. Desculpa, tá faltando isso, né? Vamos verificar que isso aqui acontece. Isso aqui acontecendo, então, a do meio vai ser esse limite. Tá bom, beleza. Tá? Não é o teorema, a recíproca do teorema do confronto, não. Tá, ok. Mesmo porque, fato é, eu souber o que acontece com o limite do meio, não necessariamente me dá informações precisas do que acontece com os extremos. A única informação possível de tirar disso, se fosse assim, seria, por exemplo, que o limite da esquerda, ele é limitado. Não sabemos nem se existe. Essa seria a única conclusão que a gente poderia ter a partir disso. E desse limite da direita, nenhuma informação. Tá? Então, é o teorema do confronto que a gente vai aplicar mesmo. Tá bom, beleza. Tá? Então, a gente vai mostrar que esses dois limites aqui são E. Então, vamos ao limite 1. Vamos ao limite 1, que é esse cara aqui, ó. Limite de n tendendo a infinito sobre 1 mais n mais 1 vezes n. Como muito bem observado por nosso colega, o que a gente sabe é que limite de n tendendo a infinito de 1 sobre mais 1 sobre n elevado a n, esse cara a gente definiu como E. Esse limite a gente conhece. Esse outro que está aqui não.
Mas o que que a gente faz? E aqui já vai aparecer algumas técnicas básicas para calcular limites desse tipo. O que eu preciso para conseguir usar esse limite da sequência que está do lado direito da tela é que eu tenha algo do tipo 1 sobre 1 e uma sequência elevado à mesma sequência e tudo isso indo para infinito. Se eu tiver isso, então eu sei que esse limite é I. Então o que a gente faz é produzir isso de maneira conveniente. Por quê? Vocês concordam que se eu tivesse um mais 1 aqui na potência, então eu poderia dizer que esse é o limite, esse limite é E? Sim, sim. Perfeito. Como é que a gente ganha esse 1 ali em cima? Ora, somando 1 e subtraindo 1. Eu não mudei a sequência que está dentro do limite. Tá? E aí, com essa sacadinha, o que que a gente faz? A gente olha para isso aqui como sendo o limite de n tendendo a infinito, de 1 mais 1 sobre n mais 1, elevado a n mais 1 agora, vezes 1 mais 1 sobre n mais 1, elevado a menos 1. Separei por potenciação aí, tá? E agora o que que acontece? Este cara aqui, a gente sabe que vai para E, que é esse limite aqui. Agora, esse outro cara, essa outra sequência aqui que apareceu multiplicando, o que que acontece? Eu sei que à medida que n vai para infinito, esse cara aqui vai para zero. Então, o que está dentro do parênteses vai para 1. 1 sobre isso dá 1, né? Então, todo esse cara aqui vai para 1. E isso aqui, então, como limite de sequência, que satisfaz as mesmas propriedades de limite de função, porque não deixa de ser uma função com domínio restrito aos naturais, pela propriedade de limite, o limite da multiplicação, porque ambos existem, é a multiplicação dos limites. Portanto, isso aqui é E vezes 1, e isso daqui é I. Professora, só aproveitando essa manipulação que você fez aí no final com o limite, queria te perguntar um negócio. Aproveita e já revisa um pouco. Você abriu o limite em duas multiplicações de duas funções diferentes e tal, e multiplicou o limite delas depois, né? A minha dúvida é, você só tá fazendo isso porque você sabe que os dois existem, né? Porque às vezes dá um BO assim no meu problema, aí eu abro em dois e um deles não existe. Aí eu fico tentando abrir ele infinitas vezes e fica num loop infinito. Tipo, Não abrir na. existe no sentido de ir para infinito? Não, indefinido, eu digo. Às vezes o negócio assim é um sobre x. Aí, não, um sobre x existe. Mas tem uns que dá muito pau, entendeu? Aí eu fui falar com o Nicolas na monitoria, ele falou um trem mais ou menos que você não pode abrir ele em dois se você não consegue calcular um deles, entendeu? Aí eu fiquei, ué. Na verdade, você pode sempre abrir. Talvez o abrir que ele se referiu, acho que com certeza é isso, é dizer. Peraí, deixa eu pegar um preto aqui. É dizer que o limite da f de x vezes a g de x é igual o limite da f vezes o limite da g. É abrir desta maneira, de fato, você não pode, exceto se você souber que ambos os limites existem. Isso é verdade. E foi o que a gente fez aqui, porque ambos os limites existem. Tá, então de boa. Tomar cuidado com isso, então. Isso. Valeu. Mas essa propriedade aqui, ela também vale para quando um limite existe e é finito e o outro é mais ou menos infinito. Porque daí o que que acontece? A gente convencionou que um escalar vezes mais infinito é mais infinito se o escalar é maior do que zero, menos infinito se o escalar é menor do que zero. Se esse escalar for zero, a gente tem indeterminação, aí tem que tomar cuidado. Então, provavelmente o que ele disse é isso. Se um limite existe, e é diferente de zero, claro, você pode aplicar essa propriedade por conta dessa convenção aqui. Tá bom? Tá bom, valeu. Tá, Ixi, agora vai entrar gente, hein?
Deu 9 horas. Bom, vamos voltar ao Megatron aqui. Ele diz que você não entendeu a parte da potência. Foi isso? Tá. Bom, o que eu fiz aqui? O que eu tinha era um objeto da forma A elevado a N, né? Aí o que eu fiz foi somar e subtrair 1. E escrever esse cara aqui por potenciação. Então, AN mais 1 vezes A elevado a menos 1. Que é a mesma coisa que A elevado a N mais 1 dividido por A. Mas aqui eu deixei assim só porque, enfim. E o meu A é esse cara que aparece aqui dentro do cálculo de limite. Se ficasse N menos 1, a gente poderia fazer essa separação de outra maneira. Poderia fazer assim, né? Vou colocar desse lado. A, N menos 1, vezes A. Elevado. Essa é uma outra possível separação dessa potência, né? Só que no meu caso, se eu deixasse N menos 1 aqui, N menos 1 acompanhando essa sequência, eu não consigo aplicar o limite que eu quero, que é esse aqui que eu conheço, porque eu vou ter aqui denominador uma coisa, expoente outra coisa. Aí eu não sei qual é o limite a priori. Clareou ou não? Clareou. Tá bom. Às vezes eu não tô convencida que clareou. Não, é porque eu falei, ué, mas por que necessariamente tem que ser o positivo? Ou por que não pode ser o N separado, depois um, depois o menos um? Poder pode. Mas aí explicitamente a gente não consegue enxergar o limite E. Precisa de manipulação extra, né? Entendi. Porque daí o objetivo é sempre deixar o denominador igual ao expoente, para a gente poder aplicar esse caso. A gente vai fazer mais alguns exemplos. Quer ver? Vamos fazer agora o limite do lado direito lá, né? O limite do lado direito é o limite de n tendendo a infinito, de 1 mais 1 sobre n, isso, elevado a n mais 1. O que acontece agora com esse cara aqui? De novo, eu tenho esse problema de que o denominador ali dentro do parênteses não é igual à potência fora do parênteses, então eu ainda não sei que isso vai ser E. Só que nesse caso, a gente já tem uma potência N ali. A gente tem até mais do que N, a gente tem N mais 1. Então, o que a gente faz aqui? Nesse caso, a gente escreve esse limite dessa maneira, ó. 1 mais 1 sobre N elevado a N, porque esse limite eu vou conhecer, vezes o 1 mais 1 sobre N, potência 1 aqui. E agora, o que aconteceu? Ora, esse cara aqui é o E, esse cara aqui converge para 0, portanto, o que está dentro do parênteses converge para 1, e, portanto, esse limite novamente é E vezes 1, e, portanto, esse limite é E. Thaís, da onde surgiu esse primeiro limite? De N elevado a N mais 1? Eu tô aqui, ó. Lembra que a gente aqui nesse passo roxo fez um sanduíche com a função que a gente quer calcular o limite. Uhum. Aí o 1 é o limite dessa sequência do lado esquerdo e o 2 é o limite da sequência do lado direito. Certo. É o limite 2 que tá aqui, ó. 1 mais 1 sobre N elevado a N mais 1. Sim? Certo. E aí o que a gente fez foi mostrar que ambos, tanto esse quanto esse, o limite existe e é E. E agora o que a gente faz então, vou colocar isso aqui como equação triângulo. Agora, por triângulo e o teorema do confronto, a gente sabe lá que o limite da coisa do meio, que é 1 mais 1 sobre x elevado a x, quando x tende a infinito, esse cara é I.
Coincidência não, né, Davi? Não fala isso, coincidência. Thaís, Hum, deixa eu perguntar. Se a gente fosse encarar, por exemplo, esse limite, esse primeiro limite da 2 aí, que é limite de 1 mais 1 sobre n elevado a n mais 1, se a gente fosse simplesmente. Que eu acho que a gente não pode fazer isso, né? Mas simplesmente encarar os valores de n tendendo a números arbitrariamente grandes. Daria daria aí, se a gente, por exemplo, fosse calcular isso para um número extremamente grande. sim. Sim, né? A tendência é exatamente isso que esse limite diz. Se você quisesse fazer na raça, para cada número natural, o que que dá esse número aí, você estaria cada vez mais próximo de E à medida que N cresce, sim. Beleza. Ô, Thaís, Pois não. eu tava reparando aqui, essa é a função que a gente quer provar mesmo? 1 mais 1 sobre x Elevado elevado a a x. x. Isso. A prova dela só não posso dizer que ela é análoga a E? Como assim? Ah, é porque, por exemplo, durante a nossa prova, eu usei que o limite de n tendendo a infinito de 1 mais 1 sobre n elevado a n é E, certo? E assim eu cheguei nesse resultado. Só que o resultado que eu cheguei, se eu trocar x por n, é o mesmo do que eu usei na minha prova. Perfeito. Queria ver quem é que estava falando, que eu não estava reconhecendo a voz do Vinícius. Vamos a essa questão. Ela é interessante pelo seguinte motivo. Tem relação com algo que eu já falei lá atrás. Que é o seguinte. Vou fazer uma observação aqui, vamos ver se vai ficar claro. Quando o limite de uma função, a variável real, existe, suponha que isso aqui seja L, e o P aqui pode ser mais infinito, menos infinito. Quando esse limite existe, isto significa que, de fato, se eu restringir, suponha que esse P seja um número. Não, vamos falar em mais infinito mesmo. Vamos falar mais infinito mesmo. Isso significa que se eu restringir a minha função ao conjunto dos números naturais, esse limite aqui vai continuar sendo L. Faz sentido? A variável foi para infinito. Se eu for para infinito pulando de uma em uma unidade, o limite tem que ser o mesmo. Não interessa que caminho eu vou, eu tenho que chegar na mesma coisa. Só que a recíproca, ela não é verdadeira. O fato de uma sequência convergir para um número não significa que a função que gera ela converge para aquele número. Ou subsequências dessa sequência, né, convergir, não significa nem que a sequência original converge. Então, quer ver? Deixa eu ver um exemplo aqui de uma. Pronto, é isso aí. Quer ver? Vamos pegar essa função aqui, ó. F de x igual a, deixa eu pensar, seno de π sobre 2 mais 2nπ. F de x, desculpa. F de x, então aqui é 2xπ, tá bom? Essa função aqui, como uma função real, o limite dela para mais infinito não existe. Quando x tende a mais infinito, o limite de f de x ele não existe. Contudo, quando a gente olha só para o limite correndo na variável natural, né? Isso aqui vai ser o seno de π sobre 2 mais 2nπ. Então, aqui múltiplos 2π de seno de π sobre 2, essa sequência aqui é a sequência constante igual a 1. E isso daqui é 1. Tá? Clareou um pouco, Vinícius? Clareou.
Agora, Então, o fato dele ser real, foi por isso que a gente teve que provar, certo? isso. O que que acontece? Foi por isso que a gente teve que provar. E essa propriedade que a gente usou de limitar essa função por sequência, que a gente conhece para onde vai, ela foi fundamental. Porque esse algoritmo, a gente, por exemplo, não consegue aplicar aqui para esse caso particular da função seno que eu dei. Né? A gente não consegue. Eu acho que em cálculo 2, eu não lembro se começa com caminhos, quando a gente está no plano. Mas é muito importante, quando a gente olha para o processo de limite, dizer que um limite existe significa, intuitivamente, dizer que, assim, não interessa como eu chego naquele ponto. Se o limite existe e é L, como eu falei, eu posso ir por qualquer caminho para aquele lugar. Se é mais infinito, eu posso ir pulando de par em par, eu posso ir de ímpar em ímpar, eu posso ir pelo caminho dos números primos, eu posso ir só pulando de uma em uma unidade pelos naturais, e o limite ele é sempre o mesmo. Só que o fato de eu percorrer um caminho para mais infinito não significa que o limite original, ou seja, para todo e qualquer caminho que eu percorra, vai ser aquele. Essa é mais ou menos uma ideia que principalmente aparece no limite quando a gente olha para coisas no R2, por exemplo, para a função de mais de uma variável. Mas na reta eu acho que dá para ficar claro assim com variável real e variável natural, que já são duas maneiras de ir para mais infinito. Professor, Tudo então, bem? só pegando um gancho aí no que você falou pro Vinícius, parece que nesses casos que a gente analisou, essa recíproca não vale, dos naturais vai para os reais, Não não, vale. mas não tem a ver somente com o fato dos naturais pularem de pulinho em pulinho, por exemplo, ela valeria dos reais para os racionais, dos racionais para os reais, pela questão de ter infinitos caras em qualquer intervalo, ela ser, tipo, super contínua, porque parece que o problema aqui é os naturais serem discretos, né? Tipo, um, dois. Isso. Quando a gente olha só para esse limite aqui, a gente está perdendo muita informação do que Uhum, acontece entre dois naturais, com o que sim, acontece com essa função no meio do caminho. E tem uma quantidade não enumerável de elementos ali, então sim, sim. a gente está É, perdendo muito. é por isso que eu estou perguntando se vale para os racionais, por exemplo. Ou será que π, e, raiz de 3 atrapalham limites? Poderiam chegar a Não. atrapalhar? Se você quer dizer o seguinte, vamos voltar aqui. Se o limite de uma função, quando x tende a mais infinito, só que x anda só nos racionais. Uhum. Se esse cara for L, então o limite de f de x, quando x tende a infinito, a variável real, esse cara é L? É isso? Isso. É só uma dúvida também. Não estou afirmando, não. Quem sou eu para afirmar isso aí? No nosso caso, nesse universo ideal de cálculo 1, isso é verdade. E isso tem relação com o quê? Porque quando eu considero o número racional da reta, para saber qual é o comportamento da minha função, quando eu olho para os racionais, eu não estou perdendo muita informação. Por quê? Porque o conjunto dos racionais, a gente diz, né, que ele é completo, a reta é completa e o fecho dele é o conjunto dos reais. O que quer dizer isso? Quer dizer que olhando para os racionais, eu praticamente estou olhando para todos os números reais, exceto por um processo de limite, mas como que eu vou explicar isso? Eu já falei isso uma vez, né? Que é o seguinte: para todo número racional, irracional que a gente pegar, são os caras que faltam aqui, para eu ver o que acontece com esse limite na variável real, para todo número irracional que eu pegar, existe uma sequência, eu vou chamar assim de xn, de racionais, tal que o limite dessa sequência xn, quando n tende a infinito, é esse x, é esse número irracional. Então, basicamente, todos esses x's desse novo limite aqui, eles podem ser aproximados por x's racionais. E para os x's racionais, eu sei, se eu correr nos racionais, que o limite é L. Então, ok, esse faz sentido ser L.
que agora eu estou contemplando muito mais variável, assim. Meu Deus, esse último trem que você falou é demonstrável? Isso é louco demais, hein? Caraca. De certa forma, a gente utilizou isso para definir a função exponencial da reta na reta, da reta na reta. Essa é a mesma ideia, porque lembra, a gente começou, quando eu comecei a falar com vocês, a gente sabe o que é exponencial de um racional. Por quê? Ora, é multiplicar ele n vezes, eu sei fazer isso, eu pego ele, multiplico por ele, multiplico por ele, multiplico por ele, e passo a raiz enésima. Eu também sei fazer isso, teoricamente. Então, eu tenho essa função, ela é definida para todos os racionais. Se eu pegar um x real qualquer, mas que não seja racional, porque no racional eu já sei como é que funciona, eu tenho uma sequência de racionais que convergem para ele. Então, a exponencial de x a n de todos esses racionais, eu sei como se comportam, eu sei calcular. E aí eu olho para o limite disso, e isso vai ser a exponencial de x no irracional. Então, a gente definiu, de certa forma, está implícito aí, a exponencial do ponto x, utilizando essa completude da reta. E induzido pelo que acontece nos racionais, a gente consegue inferir o que acontece lá com um irracional, utilizando essa propriedade de que os racionais, ou o conjunto dos racionais, ele é denso na reta. Tudo Caraca. bem? Gostei. Acho que foi a pergunta mais legal que eu já fiz. Respondeu um monte de coisa. Ganhei um monte de informação. Denso. Denso, ele é denso, ou seja, foi o que eu falei, quando você considera todos os caras que estão muito próximos, você não consegue separar pontos, você consegue, porque é o que também a gente chama de Hausdorff, você consegue separar, mas o que eu quero dizer é assim, para todo número irracional, tem muitos irracionais próximo dele, mas muitos. Então eu consigo, a grosso modo, inferir o que acontece nesse ponto, sabendo o comportamento nos racionais. Essa é a ideia. Coisa que não acontece com os naturais, entendeu? Isso não acontece com, se eu quisesse levar a conclusão que eu tenho dos naturais para todo número real, ver que tem um gap muito grande aí para eu conseguir alguma informação. Exatamente, tipo isso. Tudo bem? Vamos em frente? Vamos. Bom, só a título de curiosidade, né? Essas coisas aqui, elas são majoritariamente exploradas com muito mais detalhes em análise 1. Aí tudo isso vai fazer muito mais sentido, essa coisa da completude da reta, da densidade dos números racionais ali, e até o porquê esse processo ele é super válido e ainda gera de fato uma função contínua, né? Extensão contínua de uma função. Bom, então vamos em frente. O que eu separei aqui foram alguns exemplos de limites fundamentais para fazer com vocês. Vamos começar pelo limite, usando o limite que a gente acabou de provar, né? Que o limite da função 1 mais 1 sobre x elevado a x, quando x tende a infinito, esse cara aí. Quando x tende a infinito, esse cara aí. Então, vamos fazer um exemplo para aplicar agora esse resultado que a gente tem. E esse exemplo 1 é esse cara aqui, ó. Limite de quando x tende a zero, de 1 mais 2x, tudo isso elevado a 1 sobre x. Bom, o que acontece? Eu tenho aí uma super exponencial, né? Que é a variável elevada a variável, de certa forma, para x tendendo a zero. E eu só conheço o comportamento de uma super exponencial, que é essa que está no topo da página aqui, e o limite é quando x tende a infinito. Então, o que é natural aqui? Ora, o natural é a gente mudar de variável
de tal forma que a variável vá para infinito, porque daí eu tenho alguma chance de me aproximar do limite estrela, que é o que eu conheço. E aí, como é que a gente faz? Eu não coloquei aqui, né? Mas é x tendendo a zero pela direita, claro. Você pode chamar de um x de y, não pode? 1 sobre x de Exatamente y. isso. A gente chama 1 sobre x de y. Então, aí pronto, eu ganhei esse novo limite da variável y, e y está indo para infinito de verdade. E aí, como é que fica esse limite aqui? Esse limite aqui fica 1 mais 2 vezes x. Daqui, né, eu tenho que o x é 1 sobre y. Então, isso aqui vai ficar 2 sobre y elevado a y. Tudo bem? Tudo bem. E agora esse cara aí tá mais próximo do que eu conheço. Só que aqui em cima, né? Esse cara aqui de cima deveria ser 1 para eu saber que de fato esse limite aí que aparece, ele é o estrela. Então, quando acontece isso, o que a gente precisa fazer é uma nova mudança de variável para eu ganhar o 1 ali no numerador. E aí, ou eu posso fazer nesse limite uma nova mudança de variável, ou eu volto aqui na mudança que eu tinha feito, mas agora eu chamo o y de 1 sobre 2x. Por quê? Se eu fizer essa mudança, meu y vai continuar tendendo a infinito, concorda comigo? À medida que Concordo. x tende a zero. E agora, o 2x é 1 sobre y. Então, aqui dentro eu ganho 1 sobre y no meu limite. Agora, a potência, que é 1 sobre x, eu vou ter a potência como 2y, concorda comigo? Concordo. Ainda não é o limite que eu conheço. Contudo, esse limite, ele é muito melhor nesse sentido aqui, ó. Isso aqui é 1 mais 1 sobre y elevado a y. Tudo isso ao quadrado, concorda? Concordo. Potenciação. Pronto, acabou o problema, porque esse limite aqui de dentro eu conheço. Esse cara aqui, o limite vai ser e. A função x ao quadrado, ela é uma função contínua. Então, esse cara aqui vai ser e quadrado. Ou outra maneira de justificar isso é que eu tenho a multiplicação de duas funções. Eu separo esse ao quadrado em multiplicação de duas funções. Ambos os limites existem e são e, então o limite da multiplicação é a multiplicação dos limites e é e quadrado. Beleza? Ô, professora, Pois não. eu posso perguntar um negócio? Eu queria saber se ali no 2x, sempre que tiver um número multiplicando ali, no caso agora é o 2, esse número vai, quando você fizer as transformações, vai ficar na potenciação, não? Vai ter um monte de Beleza. exercício desse na lista. Porque eu tava fazendo lá e todos davam assim, daí eu fiquei, bom, Exatamente. não pode ser coincidência, né? Essa é uma regra que vai ser satisfeita, sim. Sempre que tiver um cara aqui, ele vai para... Ai, minha canetinha, peraí. Vai para a potência da exponencial. Thaís, pra que dia que é a lista? Ela tirou o fone. Eu tirei, fala. Desculpa. Ah, Foi para chegar lá. Repete. pra que dia que é a lista? Qual lista? A lista 1 de exercícios. Saiu semana passada? Passada, né? Nunca. Pra nunca. Você faz se quiser. É mesmo? Essa lista não é para entregar. Hum, Não, isso aí é lista de exercício para praticar. Assim, exercícios que são interessantes, para ajudar para a preparação da prova. Eu fiquei... essas Entendi. listas não são para entregar, são só para praticar. certo. Vamos para o exemplo 2? Um exemplo um pouco mais cabeludo, mas tão legal quanto. Esse exemplo é o seguinte, vamos considerar um número A maior do que 0, A diferente de 1, e vamos olhar para o limite
de h tendendo a zero, de a h menos 1 sobre h. Bom, Euler. Não vê a identidade de Euler em cálculo, não. Tá longe pra gente ver isso? É um trem que eu queria ver, eu ia ficar feliz, confesso. Você sabe que eu nem sei se isso tem na ementa, mas ok. Caraca. O que acontece com esse limite aqui? Isso aí é um quociente de uma função exponencial sobre uma polinomial, e tanto o numerador quanto o denominador estão se anulando no zero. Então, isso aí dá uma como é que é a palavra? Dá aquilo. E aí, então, a gente tem que achar uma outra maneira de resolver esse barato aqui. E o que a gente vai fazer, uma vez que a gente tem uma exponencial aqui, isso aqui me remete ao limite fundamental, e vamos fazer a seguinte mudança de variável, então. Vamos chamar este cara aqui de uma nova variável x, e isso vai ficar claro, isso em definição, obrigada, Sofia. Vai ficar claro por que a gente quer essa mudança. Veja o que acontece. Se eu chamar x de a elevado a h menos 1, à medida que o h tende a zero, o meu x vai tender para onde? Zero também, né? X tende a zero também. Perfeito. Então, vamos colocar esse cara aqui. Então, esse cara eu posso escrever como um novo limite agora, para x tendendo a zero, e aqui em cima eu tenho x. Vamos ver o que eu vou ter aqui embaixo, no lugar do h. Desta relação aqui, vocês concordam comigo, então, que o a elevado a h é x mais 1? Concordo. Se eu passar log desses dois lados na base a, do lado esquerdo eu vou ter h, do lado direito eu vou ter x mais 1 log de a. Certo? Certo. Então, eu aplico aqui, ó, log na base a desse lado, log na base a desse lado. Então, aqui eu vou ter o seguinte, que o h é log de x mais 1 na base a. Perfeito. Então, aqui embaixo eu vou ter no lugar do h, eu tenho log de x mais 1 na base a. E aí, olha a mágica que a gente faz aqui. Isso aqui, esse x que aparece lá em cima no numerador, eu posso passar ele aqui para o denominador da forma, colocando ele assim, 1 sobre x. Vocês concordam comigo? Concordo. Perfeito. Então, esse novo limite de x tendendo a zero, isso aqui é 1 sobre... Esse cara x que eu passei aqui para baixo, multiplicando o meu log, eu posso fazer virar potência lá dentro do log, pela propriedade de log, não é? Concorda comigo? Concordo. Então, isso vai ser o log de x mais 1 elevado a 1 sobre x na base a. E aí, olha que bonito. O que está dentro do log ali não lembra para vocês o limite fundamental? Lembra, você pode inverter ele, né? Então, posso. Ele é muito parecido, ó, x mais 1 elevado a 1 sobre x para x tendendo a zero, ao limite anterior. O 1 mais a coisa que está variando elevado à potência 1 sobre x. E, de fato, a mudança que a gente fez, né, foi inverter a variável. Vamos fazer isso de novo. Vamos inverter a variável agora. Nesse próximo passo, vamos chamar o x como sendo 1 sobre y. Então, esse limite vai ser o limite de y tendendo a infinito. 1 sobre log de 1 sobre y mais 1 elevado a y na base a. E aí, o que acontece? O logaritmo, ele é uma função contínua. A gente não mostrou, mas ele é. Ele é a inversa da exponencial, que é contínua. Nesse caso, será uma função contínua.
E aí, lá dentro do log, o que está lá à medida que y tende a infinito, não está indo para E? Esse cara aqui dentro está indo para E, quando x tende a infinito. Esse cara vai para E. Utilizando, então, a continuidade do logaritmo, isso aqui vai para 1 sobre log de E na base A, concorda? Concordo. Sim, sim. E aí acabou meu problema aqui, porque eu posso tanto ver que esse limite é este cabra, ou ainda eu posso fazer uma mudança de base nesse log aqui embaixo, né? Quer ver? Vamos mudar ele e colocar na base E. Então, se eu colocar na base E, isso aqui vai ser log de E na base E sobre log de A na base E, ou seja, ln de A aqui embaixo, né? Então, isso aqui vai ser log de E na base E sobre ln de A. Log de E na base E é 1. E se eu faço essa divisão, isso aqui, me dá ln de A. Perfeito? ln é log de Euler. Exatamente. Ficou bonitinho demais, hein? Pelo Então, amor de esse Deus. cara aqui é ln de A. Nossa, eu vou chorar. De emoção, Davi? Sim, sim, o coração até palpita, olha que beleza. Não Deu é mó bonito? conta. Cebolinha, é o Cebolinha estudando biologia. Acho que é. Ou português, né? Bom, vamos mais um limite. Vamos mais um, já que tá lindo, tá de aquecer o coração. Vamos a mais um limite. Esse cara aqui, exemplo 3. Esses caras, eu acho que são todos da lista complementar, que eu levei um monte de... só de limite fundamental, né? Eu acho que esses aqui são todos exercícios da lista complementar. Vamos ver esse aqui, ó. Limite de x tendendo a infinito, de x mais 2, sobre x mais 1, elevado a x. Bom, se não tivesse essa potência x, a gente sabe calcular esse limite porque é uma função racional e esse limite dá 1. Só que a gente não pode, quando a gente está com uma super exponencial, que é o nosso caso, olhar para o limite do que acontece dentro e depois o limite do que acontece fora. Porque utilizando esse tipo de raciocínio que eu já vi algumas pessoas utilizarem, a gente concluiria que esse limite seria 1 elevado a infinito, né? Que 1 multiplicado quantas forem as vezes é 1, e infinito vai ser 1, esse limite é 1. E não é o que esse limite é de fato. Tá bom? Então vamos lá. Como é que a gente faz para calcular esse limite? Ora, ele me remete ao limite que a gente tem, o limite fundamental que dá o número de Euler, mas eu ainda não tenho exatamente o que eu preciso. O que a gente vai fazer aqui é o seguinte, quer ver? Olha que sacadinha bacana. Limite de quando x tende a mais infinito. Se eu olhar para lá dentro do meu parênteses o que eu tenho e escrever o numerador como x mais 1, tudo isso sobre x mais 1, eu posso fazer isso? Claro que eu posso fazer isso. O que acontece quando eu escrevo esse cara lá de dentro dessa maneira? Eu posso agora separar esse cara em duas frações usando o denominador comum, né? Uma vermelha que eu tô riscando, a outra verde que eu tô riscando. E aí, fazendo essa separação, o que eu ganho aqui é o limite de x tendendo a infinito. X mais 1 sobre x mais 1 vai ser 1, mais 1 sobre x mais 1 elevado a x. Agora está muito mais perto do limite fundamental, né? Isso daí a gente já não tinha provado? Ah, não, a gente só tinha provado para natural, né? A gente mostrou só para natural, é verdade. Para real a gente não tem, mas a técnica é a mesma. Por isso que eu falei para vocês, presta atenção na técnica que vai ser aplicada aqui, porque depois ela vai ser utilizada. Qual é que era a técnica?
A técnica era somar 1 na potência para conseguir ter a mesma variável no denominador e na potência e subtrair 1, né? Tem que subtrair 1 para a coisa ficar igual, eu não alterar a minha função ali. E aí acabou meu problema. Igualzinho a gente fez para natural. Porque este cara vai para E, esse cara aqui dentro vai para 0, só que o parênteses todo vai para 1. Então, esse limite aqui, que é a multiplicação de duas funções cujos limites existem, um é E e outro é 1, é o limite das funções, e, portanto, isso aqui é também o número de Euler. Beleza? Beleza.